Na aula de hoje daremos continuidade aos tópicos vistos na nossa última aula referente à origem e à caracterização do campo magnético criado por um fio condutor que carrega uma corrente elétrica e ao final tínhamos observado a lei de Ampère. Qual será a principal vantagem da lei de Ampère? Qual será a grandeza física que nos permitirá caracterizar com base a uma simetria espacial? E para aquilo comecemos relembrando o campo magnético criado por um fio que carrega uma corrente elétrica e, nessa direção denotada por esse vetor, se diz que o campo, tanto experimentalmente observa-se que é circunferencial em relação a esse eixo por onde estaria passando essa corrente elétrica. Isso implica que sua direção seja em torno dessa distância que pertence ou de afastamento do fio até esse ponto específico, mas a direção circunferencial faz alusão a que seja numa trajetória circular e a sua orientação que seja tangente a essa trajetória circular, ou seja, 90 graus, em relação à direção radial. Diferente o campo elétrico que é na direção radial. Mas nesse caso específico, como poder determinar a contribuição espacial ao longo desse caminho do campo magnético nessa trajetória fechada, nesse circuito? E para aquilo, haveria que analisar principalmente esse circuito, qual seria a contribuição do campo elétrico ao longo de todos os elementos infinitesimais de comprimento nesse circuito fechado, que se faz alusão mediante essa integração com esse símbolo, que faz referência a um percurso que tem início, mas que finaliza no seu próprio ponto inicial, como observa-se nessa imagem. E esse elemento infinitesimal de comprimento, sua direção, também será circunferencial, pertence a essa circunferência, pertence a esse formato circular. Um elemento muito pequeno que poder-se determinar ou assumir como sendo reto, uma escala infinitesimal. A sua contribuição pode ser expressar mediante o produto escalar entre o vetor campo magnético com o elemento infinitesimal de comprimento. Sendo ambos na mesma direção circunferencial, o produto escalar entre os vetores representa-se como sendo os módulos dos próprios vetores e o cosseno do ângulo entre si, mas sendo vetores paralelos, tem-se o cosseno de 0 igual a 1 e, portanto, não se escreve a unidade na multiplicação. Nesse caso, será equivalente o módulo do vetor campo magnético vezes o módulo do deslocamento ou do comprimento infinitesimal que pertence a essa trajetória circular. Isso implica que o campo magnético, sendo uma constante, poderá sair do processo da integração e resulta ser a integração de todos os elementos infinitesimais de comprimento nessa trajetória circular, implicando que seja equivalente ao comprimento da circunferência. Uma circunferência caracterizada por essa grandeza geométrica, o seu raio, e 2π, que faz alusão à varredura completa de 2π radianos, desde o ponto inicial até o ponto final, que resulta ser o mesmo inicial. Tendo presente esse resultado, poder-se expressar mais uma vez, só que agora conhecendo o comportamento do campo magnético criado por um fio condutor, que depende diretamente proporcional à corrente elétrica transportada por esse fio e inversamente proporcional à distância na qual mensura-se o campo magnético, vezes o comprimento da circunferência, mas implicando que essas duas grandezas físicas são iguais, portanto, resulta ser independente do tamanho da circunferência, resulta ser uma constante, uma grandeza física associada a uma informação que tem o próprio fio, a corrente elétrica, e uma informação que conhece-se como a permeabilidade magnética no vácuo, é o que se faz alusão com o sub-zero, que seria mais ou menos a resistência que o vácuo lhe oferece à transmissão da interação magnética de um lugar para o outro. Mas essa implicação, ou essa equivalência, implicaria na lei de Ampère. E, de fato, que informação nos traz a lei de Ampère? Quais são as suas vantagens de usá-la e em quais casos particulares torna-se muito útil? Para responder essas perguntas,
devemos relembrar algumas noções vistas anteriormente, no caso de uma partícula pontiforme de carga Q maiúscula, de carga Q positiva, cria um campo elétrico cujo comportamento é radial para fora se a partícula é positiva ou radial para dentro se a partícula for de sinal negativo. Se o campo elétrico é para fora, a uma distância muito próxima, o campo é bastante intenso, mas à medida que afasta-se, o campo diminui com o quadrado da distância até tornar-se bem mais fraco, um comportamento inversamente proporcional ao quadrado da distância. Outra informação importante será a interação dessas partículas carregadas eletricamente. E essa interação se diz que dar-se mediante um campo elétrico criado pela partícula positiva que experimentará a partícula Q0, cuja força, cuja interação dependerá da sua própria carga, interagindo com esse campo elétrico criado pela partícula positiva, ou nesse caso a partícula representada com essa cor vermelha. Mas o que acontece quando se realiza um trabalho, quando essa carga Q0 desloca-se espacialmente numa trajetória radial, desde um ponto inicial próximo à partícula positiva até um ponto final mais afastado, mas é uma trajetória em linha reta radial para fora. Esse trabalho representa-se como sendo a ação da força ao longo desse percurso, um percurso que dependerá das posições vetoriais iniciais e finais, conhecendo todas as informações, mas em virtude desse produto escalar da força paralela ao deslocamento e nesse sentido ambas orientações ou ambos vetores sendo paralelos, implicando que o produto escalar seja equivalente ao módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Mas, tendo presente essa informação, se diz que está associado com a variação de uma energia potencial elétrica na configuração inicial e a configuração final. Mas, na verdade, é a variação negativa dessa informação energética, pois o trabalho é energia. E essa força, ao longo desse deslocamento, implica na mudança espacial dessa configuração, implica na mudança da sua energia potencial elétrica da carga Q0, quando está na posição final em relação à posição inicial, quanto mudou. E essa informação poderá se expressar em função da carga elétrica, ou seja, dividindo essa carga elétrica, sendo uma constante, passando para a esquerda, a razão da energia potencial elétrica pela carga conhece-se como a diferença de potencial elétrico, ou simplesmente o potencial elétrico, na configuração final e a configuração inicial. Ou seja, que o trabalho elétrico, o trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga Q0, conhece-se como sendo a diferença de potencial elétrico experimentado entre o ponto final em relação ao ponto inicial. E essa diferença de potencial elétrico representa-se com cores, pois o potencial é uma grandeza física escalar. É uma informação de energia por unidade de carga, mais intensa quando mais próxima esteja a posição de avaliação à carga e mais fraca quanto mais afastada esteja a posição de avaliação justamente dessa carga que cria um potencial elétrico. E essa integração de caminho, como poderla relacionar especificamente, como poder associar esse caminho com esse processo descrito anteriormente com a lei de Ampère. Para aquilo, há que determinar um caminho, sabendo a diferença de potencial elétrico que se visualiza nessa imagem, mas levando a noção da integração de caminho, principalmente. Para aquilo, começa-se fazendo um circuito fechado em torno desse fio condutor que carrega uma corrente elétrica aí, e a orientação do fio é da imagem para fora. Sabe-se e tinha-se discutido anteriormente que a intensidade do campo magnético criado por essa carga elétrica que desloca-se em torno desse meio ou ao longo desse meio condutor cria um campo magnético que dependerá da intensidade da corrente elétrica e inversamente proporcional à distância. Se fosse esse circuito fechado, um circuito muito particular, um circuito que inicia-se desde o ponto A, percorrendo até o ponto B, posteriormente analisando a contribuição do campo magnético em todos os pontos que pertencem a essa trajetória circular de raio R1,
posteriormente chegando do ponto C para o ponto D, afastando-se radialmente para fora e continuando por uma trajetória do ponto D até o ponto A por uma trajetória circular caracterizada por esse raio R2, nessa circunferência 2, supondo que essa abertura entre o ponto A e o ponto D, ou o ponto B e o ponto C, seja infinitesimamente pequena, poder-se assumir como quase a mesma linha, mas é infinitesimamente distinguível. Nesse caso, o campo magnético na região interna, ou mais próxima ao fio, a uma distância R1, será um campo magnético bem mais intenso em relação a um campo magnético a uma distância R2, bem menor em relação a essa distância, pois será inversamente proporcional à distância. E assinalando ou representando a área abrangida por esse circuito mediante essa coloração verde, tem-se que a integração ou a contribuição de todo o campo magnético em torno desse circuito fechado dever-se analisar por partes, implicando que haveria uma integração desde o ponto A até o ponto B nessa trajetória em linha reta, posteriormente continuando com uma trajetória circular associada por esse raio R1, desde o ponto B até o ponto C, continuando do ponto C até o ponto D, uma trajetória em linha reta, saindo para fora, perdão pela redundância, mas radialmente para fora, desde ou em relação ao fio condutor, e finalizando com uma trajetória circular do ponto D até o ponto A, de raio R2, como observa-se na figura. 2 das 4 integrações tornar-se-ão nulas, principalmente quando o produto escalar entre o campo magnético com o elemento infinitesimal de comprimento sejam perpendiculares, e nesse caso específico, a primeira integração nessa trajetória em linha reta, o produto escalar resultará sendo nulo, implicando, ou como consequência, que a orientação do campo magnético é perpendicular ao deslocamento do ponto A até o ponto B de qualquer elemento infinitesimal de comprimento. Igualmente acontece com a terceira integração do ponto C até o ponto D, e nesse caso resultariam simplesmente 2 integrações, uma para a circunferência menor de raio R1 e outra integração para a circunferência R2, ou esse circuito 2, essa circunferência. Se em ambas circunferências a distância é a mesma, R1 e R2, portanto o campo magnético apresentará a mesma intensidade, mas não a mesma direção, pois a direção será circunferencial e o elemento infinitesimal de trajetória ao longo da circunferência também terá a mesma direção circunferencial, implicando que, para a primeira integração do primeiro circuito, o campo magnético tenha essa intensidade avaliada no raio R1 e no segundo circuito avaliada no raio R2, mas esse sinal negativo faz alusão a que o processo de integração acontece do ponto D até o ponto A, no sentido contrário, indo de esquerda para a direita, no sentido horário, contrário ao sentido que tem o campo magnético criado por esse fio condutor, cujo sentido será anti-horário. E esse sinal negativo leva essa informação, que há uma diferença de orientação entre esses 2 vetores, equivalente a π. E o cosseno de π será equivalente a 1. Mas a importância desse sinal físico implica que a integração acontecerá no sentido contrário ao sentido do campo magnético que está ao longo dessa trajetória circular de raio R2. Uma vez avaliado os raios e tendo o comprimento de cada uma das trajetórias circulares, cuja abertura é muito pequena, mas ainda assim distinguíveis, tem-se que os denominadores simplificam-se e, portanto, será independente de cada uma das trajetórias, mas resultando em 2 informações equivalentes e subtraídas, e, portanto, resultando ser nulo. Mas por que no caso anterior a integração, a contribuição coletiva do campo magnético em todo esse circuito fechado foi diferente de 0 e agora será 0? Para determinar essa importância desse 0, haverá que analisar visualmente o que está acontecendo. O circuito
abrange uma área, o circuito é fechado, tem uma área finita, mas essa área não está sendo perfurada em instante nenhum, nem em posição alguma, por esse fio condutor que carrega uma corrente elétrica I. Não obstante, se podemos analisar outro circuito, poderia ser um pouco mais complicado. Um circuito que esteja e parta desde o ponto A, indo em linha reta até o ponto B, aproximando-se radialmente até o ponto C, com uma orientação de 45 graus, que se observa visualmente se esse ponto B está a uma distância h em relação ao eixo y e numa posição menos h em relação ao eixo x, aproxima-se a 45 graus dessa diferença de orientação do caminho de A para B, radialmente para dentro. Posteriormente, fazendo um percurso circular de raio R1 e finalizando do ponto D até o ponto A com essa trajetória azul, tracejada, radialmente para fora, cuja inclinação será equivalente a 45 graus. Cuja área abrangida pelo circuito representa-se com essa cor verde, ou seja, que nesse caso particular, esse fio condutor está atravessando o circuito de integração, o circuito de análise e todas as contribuições do campo magnético em torno desse circuito particular. Nesse caso, haveria que analisar a contribuição do campo magnético na primeira trajetória, desde o ponto A até o ponto B, posteriormente do ponto B até o ponto C, numa aproximação radial para dentro, posteriormente, nessa trajetória circular desde o ponto C até o ponto A, cuja diferença de orientação ou cujo pedaço que falta por representar a trajetória circular é equivalente a 90 graus, a diferença de orientação dessa trajetória 45 graus para a direita e 45 graus na representação desse segundo quadrante, e finalizando com um afastamento radial para fora do ponto D para o ponto A. Nessa quarta integração. Resultaria fácil se a trajetória fosse perpendicular, pois nesse caso, na trajetória perpendicular, partindo do ponto A, o campo magnético é perpendicular à trajetória. Não obstante, para o primeiro percurso do ponto A até o ponto B, o campo magnético está a uma determinada orientação que não é perpendicular à trajetória até finalizar sobre o ponto B, mudando de orientação, tendo a mesma direção circunferencial, no sentido anti-horário, segundo a regra da mão direita e orientação dessa corrente elétrica transportada pelo fio condutor. Aproximando-se do ponto B até o ponto C, tornaria-se um campo magnético muito mais intenso, mantendo a mesma orientação, passando por outro ponto específico da trajetória circular de raio R1, mudando de direção, mas mantendo constante o seu módulo, até finalizar no ponto D e, posteriormente, afastando-se ao ponto A, mantendo a mesma orientação, mas diminuindo a sua intensidade. Nesse caso, haveria que analisar justamente duas integrações, pois o caminho em linha reta de aproximação e o caminho em linha reta de afastamento, o campo magnético é perpendicular ao elemento infinitesimal de comprimento nessas duas trajetórias. Portanto, duas integrações, a integração verde e a integração azul, tornarão-se nulas e simplesmente ficaria com a análise de uma trajetória em linha reta, R1, e uma trajetória circular, caracterizada pelo raio R1. E para aquilo haveria que começar pelo mais simples, que seria o caso da trajetória circular, pelo fato que todos os pontos da trajetória circular estão à mesma distância r em relação ao fio condutor, sendo, e me esqueci de mencionar, que essa trajetória circular é concêntrica ao eixo do fio, implicando que todos os pontos estão à mesma distância em relação ao fio, e portanto o campo magnético terá a mesma intensidade em todos os pontos e a mesma direção do elemento infinitesimal de comprimento, cuja direção é circunferencial, ou poder-se-á dizer que sua direção é tangente à trajetória. Nesse caso, a integração de todos os elementos que pertencem a essa trajetória circular, desde o ângulo específico até quase 3/4, até 3/4 de uma circunferência, pois
três meios de uma circunferência, pois o meio dessa abertura angular não é representada, implicaria que o percurso da circunferência será 3 π meios dessa circunferência, ou 3 π meios radianos vezes o fator de escala, que é o raio da própria trajetória circular. E por enquanto haverá que analisar em detalhe como poder determinar essa integração da contribuição do campo magnético em todos os elementos de comprimento que pertencem a essa reta, desde o ponto A até o ponto B. Não obstante, vale a pena mostrar que a contribuição do campo nessa trajetória circular é independente do tamanho da trajetória circular. O importante é que seja concêntrica ao fio condutor, implicando numa grandeza física associada ao fio, que é a corrente elétrica, e uma informação em relação a esse comprimento específico, a essa diferença de ângulo varrido em relação do ponto C até o ponto D. Para analisar essa integração, podemos expressar muito melhor o comportamento do campo magnético, não simplesmente o seu módulo, como foi expresso anteriormente. Agora, o módulo e direção, pois é um vetor, uma grandeza física que apresenta mudança de orientação em relação ao ponto de avaliação. É uma grandeza física vetorial, implicando que o seu módulo tinha a mesma expressão, ou foi expressa-se como foi analisado anteriormente, mas sua direção dependerá do ponto de avaliação dessa trajetória em linha reta que está na posição y, equivalente a h minúsculo. Ou seja, que dependendo do ponto de avaliação, o campo magnético apresentará uma determinada contribuição ao longo do eixo x, ao longo do eixo y, e dependendo do ponto final, terá uma orientação associada ao longo do eixo x e ao longo do eixo y. Se me faço entender com essa expressão, que posteriormente detalharei em um exercício, poder-se também expressar o diferencial de caminho em torno de o que pertence a essa linha reta, desde o ponto A até o ponto B. É uma linha que pertence ao y igual a h, e o que varia será a posição em x. Portanto, um diferencial de caminho será o diferencial da coordenada nessa mesma direção, a direção x, implicando que o produto escalar entre o vetor campo magnético com esse diferencial de caminho só seja expresso mediante a componente x do campo vezes o diferencial de caminho, o diferencial da coordenada x. E como determinar a integração completa, e que resumiu-se a essa integração, mas essa contribuição, haverá que analisar em detalhe essa integração, pois é uma integração um pouco mais complicada. Mas resulta fácil se se faz da seguinte forma. Tem-se o processo de integração, ou integrando, há algumas constantes que poderão sair do processo de integração, sabendo que o caminho será percorrido desde o ponto A até o ponto B, implicando que os limites de integração em relação ao eixo x sejam da posição menos h para a posição mais h para a posição menos h. Não obstante, havia um negativo na frente, portanto, poder-se simplificar desde a posição mais h para menos h e inverte-se nessa escrita, implicando que seja essa integração. Mas como poder resolver essa integração? Para aquilo, abre-se a mão de uma artimanha matemática que é um processo de mudança de variáveis, uma substituição trigonométrica, onde representam-se essas duas informações como sendo os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa estaria associada com esse elemento que está aqui, só que a raiz quadrada desse elemento, desse denominador. E dessa forma, a tangente desse triângulo retângulo representa-se como a razão de x por y, de x por h, sendo o cateto oposto a informação x e o cateto adjacente h. Dessa forma, você poderá expressar x em relação a essa variável θ, implicando que x seja expresso como h vezes tangente de θ. Mas o importante também será expressar o diferencial de x, o diferencial dessa variável de integração, implicando que seja a sua derivada
a derivada de uma tangente, pois h é uma constante, equivalente a 1 dividido por cosseno quadrado de θ em relação a essa variável de derivação, em relação a essa variável θ. Dessa forma, os limites de integração também deverão ser expressos de forma diferente, pois quando o valor de x é equivalente a h, o ângulo θ, que se representa agora como θh, poder-se expressar como sendo equivalente a π4, pois qual seria o ângulo θ, tal que seja a sua tangente igual a 1. A resposta é o ângulo equivalente a π4. π4 para o numerador, para o limite superior e menos π4 quando for avaliado x no limite inferior. Tendo presentes a substituição de variáveis, substituindo os limites da integração para o ângulo de menos π4 até o ângulo de π4 positivos, tem-se a substituição do diferencial de x, a substituição do denominador e deixando em evidência o h segunda potência, e observa-se que esse elemento h simplifica-se a segunda potência com esse h, a primeira potência com esse h que está fora do processo de integração, e 1 mais tangente ao quadrado de θ simplifica-se com cosseno ao quadrado de θ, sendo equivalente a, simplesmente, a integração desse diferencial. Por mais que a integração seja complicadíssima, sempre poder-se expressar de uma forma simplificada, e dessa forma tão simplificada, a integração será a avaliação sobre os limites, que fundamenta-se mediante o teorema fundamental do cálculo, onde a integração de um diferencial será equivalente à variação do limite superior menos o limite inferior, implicando que seja equivalente a π-meios. Ou seja, que essa integração tão complicada resultou sendo a intensidade do campo vezes, essa grandeza física associada à intensidade do campo vezes π-meios. E dessa forma, a integração será expressa como essa informação coletiva, onde tem-se π-meios mais 3 π-meios. E 3 π-meios mais π-meios é equivalente a 4 π-meios, ou equivalente a 2π radianos. Simplificando com esses 2π, tem-se, no total, que a contribuição do campo magnético em todo esse percurso do circuito fechado será equivalente a uma grandeza física que possui o fio condutor, mas esse fio condutor e essa informação será considerada quando a corrente elétrica perfure o circuito de integração. Completamente diferente ao caso anterior, onde a corrente elétrica ficava de fora do circuito de integração. E para qualquer circuito fechado, onde há uma corrente entrando nessa imagem, uma corrente 2 saindo dessa imagem, uma corrente 3 saindo dessa imagem e finalizando com uma corrente elétrica entrando nessa imagem. Qualquer circuito de integração que seja fechado e que esteja sendo perfurado por esses fios condutores que transportam essas respectivas correntes elétricas, tem-se a lei de Ampère, onde essa informação da corrente elétrica será a soma coletiva de todas as correntes elétricas que pertencem, que estão sendo abrangidas por esse circuito, ou que estão sendo contidas por esse circuito fechado. Essa é a importância da lei de Ampère, ou essa informação que implica a lei de Ampère. Há uma informação associada a essa simetria dos fios condutores que transportam essa corrente elétrica e criam um campo magnético. A resposta para essa lei de Ampère, para analisá-la, dependerá de que classe de circuito poderá ser aplicado para determinar um campo ou qual será a contribuição do campo dependendo do circuito. Em alguns casos muito difíceis, o processo de integração, mas sempre há uma chave de análise quando há simetria do campo e quando há simetria do circuito de integração. E para aquilo, uma das aplicações da lei de Ampère será calcular e determinar o campo magnético criado por um fio que tem espessura. Um fio que tem um tamanho, mas é recoberto por outro tamanho, e recoberto por outra com mistura de fios, até ficar com uma bitola bem mais notória.
Nesse caso, qual será a corrente elétrica, qual será o campo magnético criado por essa corrente elétrica que é carregada por esse fio condutor, cuja espessura caracteriza-se mediante o raio R maiúsculo? Para aquilo, poder-se aplicar a lei de Ampère, mas há que determinar principalmente qual será o circuito fechado de integração. Nesse caso, em relação ao eixo do fio, nessa imagem representa-se um segmento desse fio o suficientemente comprido, esse circuito de integração estando concêntrico ao eixo do próprio fio, com um raio R menor que o R maiúsculo do fio, e um circuito maior, também concêntrico, mas com um raio R maior que o raio do fio, implicando que há duas regiões nas quais poder-se determinar a contribuição do campo em relação a esses circuitos. Não obstante, não conhece-se informação alguma do campo. Só sabe-se que há um comportamento de um fluxo de cargas nesse fio condutor, cuja simetria será e é axial em todos os pontos desse circuito externo, e todos os pontos desse circuito interno estão à mesma distância do centro do fio, cujo centro caracterizado por essa linha tracejada que tem uma espessura de raio R, implicando que o campo seja constante em todos os pontos, à mesma distância em relação ao centro, todos os pontos em relação à superfície do fio. Portanto, o campo será uma constante que sairá do processo de integração, resultando numa integração do percurso circular. Mas, nesse caso, o percurso circular dependerá do tamanho de R. Será o R pequeno, será o R maior que o R maiúsculo. Para aquilo, nós deveremos fazer a pergunta: qual será a corrente elétrica contida? A resposta dependerá do tamanho de R, pois o campo dependerá da corrente elétrica contida, é inversamente proporcional da distância, mas para aquilo haverá que determinar a densidade superficial de corrente elétrica, uma grandeza física associada à informação que carrega esse fio, a corrente, por unidade de área transversal, cuja unidades representa-se por coulombs por metro quadrado. Ou seja, que supondo que todos os portadores de carga elétrica sejam deslocados ao mesmo tempo nesse caminho condutor, bastaria caracterizar o comportamento coletivo dos portadores nessa área, ou seja, a corrente elétrica por unidade de área representada como essa densidade superficial de corrente elétrica. Pode-se dizer que são muitos elétrons nessa área, pouquíssimos elétrons nessa área, diminuindo a densidade superficial de corrente elétrica. Na região interna, conhecendo essa informação para a região interna, tem-se um raio menor que o R maiúsculo, mas qual será a corrente elétrica contida por esse circuito? E para aquilo representa-se a densidade superficial de corrente elétrica como a corrente I total, dividido pela área transversal desse fio, ou seja, π vezes o raio à segunda potência, vezes a área abrangida por esse circuito que leva em consideração a simetria do próprio fio. Nesse caso, a área desse circuito será π vezes R minúsculo ao quadrado. Simplificando algumas constantes, ou seja, π, tem-se que o campo magnético na região interna será diretamente proporcional à distância, considerando esse tamanho R, ou seja, proporcional à distância, sempre quando seja menor que R maiúsculo. Por isso, representa-se como a região interna. Por outro lado, está a região externa, cuja corrente elétrica contida será a área que esteja abrangindo o fio. Não é a área do circuito completo, não é o raio maiúsculo. É a área que está tendo ou contendo o fio, está sendo perfurada pelo fio. Nesse caso, uma área equivalente à área do próprio fio, implicando que a corrente elétrica abrangida por esse circuito externo seja a corrente elétrica total, I maiúsculo. E nesse caso, faltou fazer a escrita do próprio I, que deveria ir aqui, pois seria μ0 I vezes R. Mas tendo presente essas duas informações,
vale a pena melhor expressá-las, ou caracterizá-las, ou representá-las mediante um gráfico, onde o comportamento do campo magnético na região interna, entre 0 e R, aumenta em relação à distância, linearmente, até abranger ou atingir um valor máximo, a distância R, e posteriormente diminuindo em relação à distância, inversamente proporcional à distância. Isso implica que, dobrando a distância, torne-se pela metade, quadruplicando a distância, seja um quarto, e, sendo 6 vezes a distância, um sexto do valor máximo atingido. Por outro lado, há outra classe de elemento que poder ser usar para criar um campo magnético, ou outra classe de dispositivo. Especificamente, são os solenoides. Parecem umas bobinas, uma enrolação de um fio condutor em relação a um cilindro, onde poderia estar vazio ou poderia ter algum elemento na parte interna, cuja representação pictórica de um circuito elétrico será alusivo a essas espiras que compõem o solenoide, e nesse caso poder-se usar esse elemento particular para criar campos magnéticos que são necessários em alguns dispositivos elétricos ou eletrônicos, incluindo algum material na parte interna para aumentar a intensidade do campo magnético, mas também criando um campo magnético que seja uniforme na sua região interna e comportando-se muito similar ao campo magnético criado por um eletroímã, que justamente é isso, um eletroímã. Então, um parafuso metálico não tem as propriedades de atrair os clips. Não obstante, quando é percorrido uma corrente elétrica nesse solenoide, ou por esse solenoide, teria-se, o que representa-se pictoricamente, uma atração desses clips a esse ímã de mentiras, a esse campo magnético criado por esse fio condutor enrolado em torno desse parafuso ou desse prego, e comportando-se muito similar ao ímã de uma barra reta, tendo um polo norte, tendo um polo sul, e um comportamento em linhas de campo magnético fechadas, cíclicas, e passando pelo centro do solenoide, apresentando um comportamento de um campo quase uniforme em relação ao comprimento do próprio solenoide. Uma forma pictórica de representá-lo, a sua intensidade muito mais brilhante, onde o brilho representa a intensidade do campo, muito mais intensa na região interna em relação à região externa. E com essa malha de ferro observa-se que de fato é isso que tem-se experimentalmente, é um comportamento de um campo paralelo ao próprio eixo do fio, do próprio eixo do solenoide. Nesse caso, transportando-se essa corrente elétrica nessas espiras, por mais que haja um comportamento circunferencial próximo às espiras na região interna, é um comportamento paralelo ao eixo do solenoide. Nesse vídeo, nessa animação, observa-se como um campo magnético de um fio reto moldeado será transformado em um solenoide, mostrando um campo magnético quase uniforme na região interna do próprio solenoide, cuja regra da mão direita representará a direção do campo magnético considerando a direção do fio, da corrente que percorre o fio condutor. Ou seja, que, dependendo da corrente que percorre o fio condutor, cria um campo magnético na região interna que será mais intenso à medida que a corrente aumente ou à medida que o número de espiras por unidade de comprimento aumente. Quando estejam mais próximas entre si, maior será a intensidade do campo na região interna e menor será a intensidade do campo na região externa do campo magnético. E mediante a regra da mão direita, considerando a direção percorrida por essa corrente elétrica, poder-se determinar a orientação do campo magnético, como observa-se nessa imagem, onde as linhas de campo magnético que saem do solenoide fazem alusão ao campo criado pelo polo norte, e as linhas que entram fazem alusão ao polo sul dessa configuração espacial do campo magnético. Mas como determinar o campo magnético criado por um solenoide? Para aquilo poder-se aplicar a lei de Ampère. Não obstante, haverá que assumir que o campo magnético na região externa é o suficientemente fraco e só considera-se
o campo na região interna. E para aquilo, considerando um circuito elétrico que apresente a mesma simetria do solenoide, reto, unidimensional, será um circuito que partirá do ponto A, radialmente para fora, até o ponto B, de comprimento L, até o ponto C, desviando-se até o ponto D, de uma distância W, e do ponto D em linha reta, na direção do campo até o ponto A, ou seja, na direção paralela ao campo. Em virtude que o campo magnético é perpendicular a essa primeira trajetória e a essa terceira trajetória, e o campo magnético na região externa é muito próximo a ser zero, e portanto desprezível, a maior contribuição do campo será na região interna, e a única contribuição será na região interna. Portanto, a contribuição do campo em todo esse circuito fechado resume-se a ser o campo na região interna, cuja trajetória tem um comprimento L, e, portanto, expressa-se como sendo equivalente a μ0, a permeabilidade magnética no vácuo, vezes a corrente elétrica contida. Mas como poder expressar essa informação? Basicamente dependerá do número de espiras, o número n de espiras abrangidas por esse circuito hipotético, essa trajetória fechada. Não obstante, poder-se expressar essa informação um pouco mais geral. Nesse caso, define-se a densidade de espiras por unidade de comprimento, que caracteriza o solenoide. Quantas espiras por centímetro ou quantas espiras por metro possui o solenoide, implicando que seja um espaçamento pequeno ou um grande espaçamento entre as espiras, e dessa forma poder-se expressar o campo em relação ao número da densidade de espiras por unidade de comprimento, e obtendo um campo que será proporcional a essa densidade e um campo magnético que será proporcional à corrente que percorre o solenoide, diretamente proporcional. Como representa-se nessa animação? Uma corrente elétrica percorrendo esse solenoide e a direção do campo magnético associada à direção na qual percorre a corrente elétrica o solenoide, e o comportamento muito uniforme na região intermédia, na região interna. Não obstante, um solenoide é muito bonito, mas não é muito prático, ou não resulta ser prático pelo fato do seu comprimento. Pode-se fazer um solenoide curvo, é o que conhece-se como um toroide. Nesse caso, a palavra toroide faz alusão a uma representação matemática de uma dona, ou, nesse caso, uma rosca, que será basicamente um solenoide mais curvado consigo mesmo. A sua parte inicial resulta bater com sua parte final, e cria-se um campo magnético contido. Isso tem grandes vantagens em alguns circuitos elétricos e eletrônicos, principalmente quando deseja-se confinar o campo magnético para não fazer interação alguma com outros dispositivos próximos. Nesse caso, o campo magnético de um toroide pode-se representar pictoricamente o toroide por esse enrolamento do fio condutor, que tem um determinado raio R0 de curvatura. Esse raio R0 do tamanho de cada uma das espiras. O raio R maiúsculo, que seria o raio de um circuito arbitrário de integração que leva em consideração a simetria do próprio campo magnético, e o raio R', que representa, o raio R representa a curvatura do toroide, e o raio R' representa o circuito de integração hipotético, mas que leva em consideração a direção do próprio campo magnético, tendo presente a simetria própria do toroide, uma circunferência, um círculo, e para aquilo representa-se uma trajetória circular de raio R' na região interna ao próprio toroide. Nesse caso, essa contribuição pode se expressar como sendo o campo magnético uniforme em todos os pontos da trajetória, e a integração resultará ser como o comprimento dessa trajetória de raio R', implicando que seja o número de corrente elétrica contida,
Mas nesse caso, a corrente elétrica contida dependerá do número de espiras que possua o próprio toroide. Não vale a pena expressar o número de espiras do toroide por unidade de comprimento, pois o toroide fecha-se consigo mesmo e terá um número finito de espiras. A diferença do solenoide, que poderia ser 1 metro, e cortar-se a ter 10 centímetros desse solenoide, mas ainda assim mantendo a mesma densidade de espiras por comprimento. Nesse caso específico do toroide, essa informação poderia expressar-se, mas seria, em alguns casos, redundante, implicando que o campo magnético criado na região interna do toroide depende do número de espiras, da intensidade da corrente elétrica, é inversamente proporcional ao raio no qual mensura-se esse campo magnético. Como mostra-se nessa imagem, um campo magnético em relação a essa direção na qual percorre essa corrente elétrica. Se me faço entender, faremos o primeiro exercício número 1, para pôr em prática, para ver como seria de fácil determinar o campo elétrico criado por esse conjunto de fios condutores. Ou seja, tem-se 2 fios condutores o suficientemente compridos, transportam correntes elétricas I1 e I2 na direção Z, como representa-se nessa imagem em relação a esse referencial. Se os fios estão localizados sobre o plano XZ, como representa-se justamente com essa coloração verde sobre esse plano, não tem componente Y alguma, e os fios localizados ao longo do eixo X, A positivo e A negativo, segundo o referencial que está representado nessa imagem, determinar o campo magnético para qualquer ponto intermediário aos fios sobre o plano XZ. Para aquilo, haverá que representar, de uma maneira mais simplificada, os 2 fios, como se estivéssemos observando de frente esse referencial anterior, como se estivéssemos localizados nessa parte, implicando que as correntes elétricas nos assinalem aos olhos e, portanto, saindo da imagem. Uma corrente elétrica do primeiro fio, I1, e uma corrente elétrica do segundo fio, 2, na posição A e na posição menos A. Mas para qualquer ponto intermediário, poderia ser o ponto X. XP é uma posição em relação à origem. Qual será o campo magnético de cada um desses fios condutores, satisfazendo o princípio de superposição, desprezando a existência de um fio e, posteriormente, analisando a existência do outro fio ao desprezar o primeiro? A contribuição implicará a soma vetorial dessas contribuições, que é basicamente o princípio da superposição dos campos. E o campo magnético individual do fio 1 sobre esse ponto dependerá da distância e da corrente elétrica I1 na direção Y, mas na direção Y pelo fato de satisfazer a regra da mão direita. Nesse caso, tem-se a uma distância maior, pois o ponto P está a uma distância XP em relação à origem e o fio está a uma distância A em relação à origem. Coletivamente será uma distância XP mais A, que vetorialmente representa-se ao longo do eixo Y para cima. Por outro lado, para o fio 2, tem-se essa contribuição a uma distância A menos XP, com uma intensidade I2 e numa direção Y negativo. Embora faltou o sinal negativo, mas visualmente está sendo satisfeita pela regra da mão direita, uma direção de Y para baixo, onde o campo magnético total sobre qualquer ponto XP intermediário pode se expressar mediante a soma dessas 2 contribuições, para o campo magnético pelo fio 1 e para o campo magnético criado pelo fio 2, ou gerado pelo fio 2, ao longo da direção Y, para qualquer ponto intermediário que pertença ao eixo X entre as posições menos A e A, que visualmente pode-se representar graficamente a intensidade e a direção do campo magnético se as correntes são das mesmas intensidades. Para esse caso particular, tem-se um campo magnético nulo quando a posição X é nula, e o campo magnético mais intenso, mas na direção Y negativo, quando aproxima-se ao fio da direita, e mais intenso, só que é positivo,
quando aproxima-se ao fio da esquerda, assinalando para cima ao longo do eixo Y e assinalando para baixo ao longo do eixo Y. Se me faço entender com essa explicação, agora avançaremos com um caso bem mais geral. Determinar para a mesma configuração anterior o vetor campo magnético para qualquer ponto P que tem coordenadas x, y, z. Não obstante, a coordenada z é um pouco redundante, pelo fato que o fio é o suficiente, ou os fios são o suficientemente compridos. E para qualquer posição z, será o mesmo analisar o z igual a zero, como o z é igual a 1000 metros, pois os fios são o suficientemente compridos. Nesse caso, mais uma vez expressando os fios, e o ponto qualquer na posição xp e yp, tem-se que esse ponto em relação ao fio que carrega a corrente elétrica I2 está a uma distância R2. Mas como determinar essa distância? Há uma figura que surge facilmente nessa representação. É um triângulo retângulo, cuja hipotenusa será a distância, cujo cateto será a altura ou a posição y desse ponto, e cujo cateto, ao longo do eixo x, será a diferença das posições ao longo do eixo x. Nesse caso, a diferença das posições, um cateto, a segunda potência, o outro cateto, a posição y do ponto, e a raiz quadrada de tudo aquilo, em soma, representa o teorema de Pitágoras, implicando que seja a distância do ponto até o próprio fio que carrega a corrente I2. Dessa forma, tem-se e poder-se expressar a intensidade do campo magnético, cuja direção será circunferencial, ou seja, perpendicular à linha que representa o raio para fora desse fio condutor. Perpendicular. Mas como poder decompor esse campo magnético? Ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Representa-se, o primeiro passo será representar a sua orientação em relação a alguns desses eixos. Para aquilo, começa-se expressando esse ângulo θ2, que realiza-se, ou que está fazendo alusão à inclinação dessa linha reta, a distância do ponto até o fio, em relação ao eixo X. O ângulo θ2 também está presente nessa orientação. Em relação à linha vertical, o campo magnético tem uma diferença de orientação caracterizada por esse ângulo θ2. E com base a esse ângulo, não vale a pena determinar o ângulo, vale mais a pena determinar as razões ou as relações trigonométricas seno e cosseno, pois conhece-se esse cateto desse triângulo e conhece-se esse cateto desse triângulo, implicando que o cateto posto pela hipotenusa seja o seno e o cateto adjacente pela hipotenusa seja o cosseno. Dessa forma, a intensidade do campo magnético, que foi analisada anteriormente e criada por um fio condutor, dependerá da corrente elétrica que carregue e da distância desse ponto de observação. Mas esse vetor campo magnético tem uma componente em x, cuja orientação é de direita para esquerda, oposta à direção do eixo x, na direção do eixo x. E essa direção oposta representa-se mediante o sinal negativo ao longo do eixo x, caracterizada pelo cateto oposto ao ângulo θ2. E ao longo do eixo y, de baixo para cima, caracterizada pelo cateto adjacente, paralelo ao eixo y, desse vetor campo magnético, ao longo do eixo y. Nesse caso, o campo magnético 2, criado por esse fio que carrega uma corrente elétrica I2, vetorialmente pode se expressar como sendo uma contribuição no eixo x e uma contribuição no eixo y, tendo presente que ambos denominadores é um fator comum que pode se expressar na multiplicação como essa potência 2. A distância 2 à segunda potência. O mesmo pode se expressar para o primeiro fio, que está ao ponto P a uma distância R1, e essa distância R1, mediante os conhecimentos geométricos, será a posição xp do ponto, mais a contribuição de distância de quão afastado está o fio de corrente elétrica E1 em relação à origem, sendo essa adição a distância do ponto ao longo do eixo x, mais a distância da corrente em respeito ao eixo da origem, ou respeito da origem do eixo x.
E a posição ao longo do eixo Y do ponto continuará sendo a mesma, mas esse ponto em relação ao fio condutor que carrega a corrente elétrica 1 terá uma maior distância como consequência dessa adição e como consequência dessa representação. E, portanto, o campo magnético será menos intenso, inversamente proporcional à distância, e sua orientação poder-se determinar mediante o conhecimento das relações trigonométricas desse ângulo θ1, que será o seno de θ1, o cateto posto pela hipotenusa à distância, e o cosseno de θ1, o cateto adjacente, pela hipotenusa, R1, implicando que seja o campo magnético muito similar ao expresso anteriormente, mas com relação ao ângulo θ1 e cosseno de θ1, que na hora de substituir as relações trigonométricas anteriores, tem-se que o campo será inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não obstante, dependerá também da posição do ponto em Y e a posição do ponto em X. Mas como poder representar o campo magnético total? Para aquilo, bastará somar as componentes dos campos ao longo do eixo X com X, do eixo Y com Y. E dessa forma, obter-seria o campo magnético total em qualquer ponto π a uma distância desses fios, que representa-se visualmente como essa imagem, ou mediante essa imagem, onde o comprimento dos vetores está associado com o módulo do vetor. Embora seja uma imagem correta, é um pouco carregada de informação, muitas flechas, muitos vetores. Sem embargo, poder-se expressar um pouco ou representar um pouco mais limpa, onde a intensidade do campo magnético representa-se ou se faz alusão com a intensidade da coloração, o brilho. Quanto mais brilhante, mais intenso. E dessa forma tem-se um campo vetorial que nas regiões vizinhas a cada um dos fios condutores, o comportamento do campo é circunferencial. Em virtude que a corrente elétrica sai do plano, o campo magnético apresenta uma direção no sentido anti-horário. Mas há pontos onde o campo magnético é nulo, há pontos onde o campo magnético é circular, reto, e faz curvas e circular e reto. Ou seja, um comportamento bastante peculiar, mas que tem associação com relação a essa simetria dos fios condutores. Se me faço entender, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.